Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã ou a Sua, para você, internauta, boa tarde. E hoje nós estamos recebendo a nutricionista Laís Moreira. E nós vamos saber um pouquinho sobre esta realidade, a interferência dos agrotóxicos nos alimentos e por que é melhor evitar. Pois bem, primeiramente, boa tarde. Laís, seja bem-vinda. Boa tarde, Moreira. Boa tarde, internautas da rádio e ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu espero que hoje a gente consiga desmistificar um pouco essa questão aí dos agrotóxicos na alimentação. Então vai ser um bate-papo bem bacana. Agora, Laís, para começar, é importante a gente saber a atuação do nutricionista. Fala pra gente. Essa questão do nutricionista, tem bastante gente que tem uma dúvida, né? O que de fato o nutricionista faz? A nossa profissão, tem até gente que acha graça, né? Quando eu falo, é ensinar as pessoas a comer. Mas as pessoas já não sabem comer? Durante o tempo, né, ao longo dos anos, vem se perdido um pouco do que é alimentação saudável, o que faz bem de fato. Então, eu busco resgatar isso nas pessoas e ainda ensinar, né, que não é só o que a gente come que faz diferença, o quanto também faz, o como, o porquê. Então, quando a gente junta isso tudo, a gente tem uma alimentação que é saudável de fato. E essa alimentação saudável, como identificar? Boa pergunta. Uma alimentação saudável, a gente tem aí a importância de alimentos naturais, né? O que é um alimento natural? Alimentos que passaram por pouco processamento, isso tudo faz muita diferença, né? Que esses alimentos sejam a base da alimentação. Mas quando a gente tem aí interferências, como eu falei anteriormente, de por que eu como, né? Como que eu como? Eu estou comendo rápido, eu estou comendo devagar, eu estou prestando atenção nesse alimento. Isso também é importante e faz parte aí dessa alimentação para ser considerada saudável. Sim, a alimentação saudável, no contexto geral, além de prevenir as doenças, logicamente pode resultar em diversos outros benefícios para o organismo. E quais seriam esses benefícios? Sim, boa pergunta. A alimentação, alimentos são combustíveis para o corpo, né? A gente sabe que saco vazio não para em pé. Quando a gente pensa na alimentação, eu gosto de usar uma analogia com uma casa, por exemplo. Para construir uma casa, a gente tem aí itens que são utilizados em grande quantidade. Por exemplo, tijolos, cimento, as ferragens para construir a estrutura da casa, para fazer o grosso da casa. E aí a gente teria, por exemplo, os carboidratos, as gorduras, as proteínas que constroem esse grosso. Mas uma casa, para ela funcionar bem, ela precisa ter também lâmpada, precisa ter descarga para o banheiro. E esses detalhes aí que fazem a diferença seriam as vitaminas, os minerais, que são o que a gente tem para tornar essa casa aí funcionante de fato. Perfeito. A questão dos alimentos que são colhidos direto da terra, tipo inhame, batata doce e outros aí. A verdade sobre essa questão, né, deles serem fundamentais para a nossa saúde. Sim, são muito importantes. Como eu falei anteriormente, os alimentos naturais, esses que são tirados da natureza, eles precisam ser a base da nossa alimentação por alguns motivos, né? Primeiro motivo porque são seres vivos, né? Plantas são seres vivos, então elas nascem, crescem, morrem e durante a vida delas, elas vão produzindo substâncias que são para proteção, para o benefício próprio, mas nós, quando consumimos, a gente usufrui desses benefícios dessas substâncias, que são aí justamente as vitaminas, os minerais. E outro ponto positivo também desses alimentos é que, por serem naturais, eles não têm uma adição, por exemplo, de açúcar, gordura, sal, que são coisas que em excesso a gente sabe que é prejudicial. E também não tem adição, aliás, de aditivos químicos, que são substâncias que a indústria adiciona nos alimentos industrializados. Então, quando a gente pensa aí numa alimentação à base de plantas, por exemplo, né, que tem ali plantas como a maior parte, então justamente esses que você falou, a gente tem todos esses benefícios aí juntos. Laís, e agora quanto às cores dos alimentos, né? A gente sempre ouve falar, uma alimentação colorida é sempre mais saudável. Isso, com certeza, né? E desde que seja colorido naturalmente, porque hoje a gente tem muito corante artificial, né? Mas uma alimentação colorida, então, tudo que é cor, né, num alimento natural,
é indicativo que a gente tem nutrientes ali, que são pigmentos que dão também essas propriedades positivas para eles. Então, por exemplo, a gente associa muito vitamina A. Vitamina A está em alimentos de cor amarelo alaranjada. E aí, incluir esses alimentos junto com outras cores no prato, né? Quanto mais cores, melhor, porque indica que a gente vai ter uma variedade de nutrientes também. Variedade de cor é variedade de nutrientes. Você citou a vitamina A, vitamina B, qual a coloração que seria? Como é que funciona? A gente, para alguns alimentos, a gente tem essa relação. Sim. Por exemplo, a vitamina A a gente tem que estar bem relacionada aí a alimentos de cor amarela, alaranjada, como eu falei. As outras vitaminas não temos tanta relação assim com a coloração do alimento. Mas pigmentos, que, como eu disse, são substâncias que têm propriedades benéficas, estão sempre relacionadas aí com alguns alimentos específicos. Então, por exemplo, um pigmento chamado antocianina. É um nome difícil um pouco, mas está bem presente aí em alimentos de cor roxa, vermelha, como a uva, ameixa. A gente tem também o licopeno, que é um pigmento vermelho no tomate. Então, resumindo, né? Quanto mais colorida, melhor. E essa geração fast food chega a ser preocupante, principalmente para os nutricionistas? Com certeza, muito preocupante, porque o que a gente tem no fast food, né? Nessa comida rápida, nessa comida que está pronta? A gente tem, como eu falei anteriormente, grandes quantidades de açúcar, de gordura, de sal, que o excesso disso, além de não trazer benefício para a saúde, acaba contribuindo para o desenvolvimento de doenças, né? Então a gente tem aí crescimento da obesidade, de doenças do coração, tudo por conta principalmente desse consumo alimentar aí que está bem presente nos últimos anos. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, nós estamos conversando com a Laís Moreira, nutricionista, e estamos com o tema interferência dos agrotóxicos nos alimentos, porque é melhor evitar. Pois bem, como falar em alimentação saudável diante da grande oferta de alimentos produzidos com a interferência dos agrotóxicos? E é sempre oportuno destacar os efeitos nocivos dos agrotóxicos na saúde. E, segundo o levantamento, pesquisas apontam que milhares de pessoas são contaminadas no país anualmente, não apenas pelo manuseio, mas também pelo consumo de alimentos que sofreram a interferência de agrotóxicos. E para os profissionais da saúde, esta realidade, essa verdade que as pesquisas mostram, é também uma preocupação? De fato, Moreira, aqui no Brasil, a agropecuária ela é campeã no uso dos agrotóxicos, o que é vergonhoso para a gente, uma vez que isso não está só na alimentação, está na água que a gente consome, nas roupas que a gente veste, e isso tudo, a longo prazo, vai acumulando efeitos prejudiciais para a saúde. Por isso que é um assunto que merece muita atenção hoje. E essa busca aí cada vez mais do uso do agrotóxico, principalmente a gente observa aí na questão do monocultivo, né? Os próprios agricultores manifestam de que não é possível produzir em alta escala e com uma aparência de qualidade sem o uso de agrotóxico. E essa interferência na saúde humana, ela é uma interferência que traz resultados muito negativos, né? Sim, e por 3 vias principais. Primeiro motivo é a curto prazo. E como você falou anteriormente, a gente tem produtos que que entram no nosso corpo, que a gente vai consumindo ali diariamente, e isso, ao longo dos anos, causa um risco maior de desenvolver algumas doenças, por exemplo, câncer, depressão. Também tem o fato de que agrotóxicos, eles têm sido usados há 100 anos aí. É pouco tempo se a gente comparar com toda a história da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Que esse consumo aí, ao longo das gerações, ele pode causar prejuízos lá na frente, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser. E também tem um terceiro motivo pelo qual esse assunto merece atenção, que
planta, por exemplo, ela, como eu disse, ela nasce, ela produz substâncias ali para se proteger. Se a gente aplica nessa planta uma substância, por exemplo, um agrotóxico que serve para proteger essa planta, ela não vai precisar produzir essa substância que é para proteção própria. Então, uma planta na qual foi utilizado o agrotóxico, ela tem menos nutrientes também. Então, a gente tem menos benefícios quando a gente consome. E essa questão da interferência negativa no organismo humano, quando se consome produtos que são advindos aí com manuseio de agrotóxicos, vai sendo gradativa essa questão da interferência negativa no corpo humano, não é isso? Isso, exatamente. Ao longo ali dos anos, isso vai se acumulando. Perfeito. Agora, diante dessa realidade, desse mercado aí, né, a maioria das pessoas que adquirem esses produtos aí, algumas ainda têm essa preocupação de lavar um alimento, né, de utilizar determinado produto para dar uma minimizada nessa interferência. Qual que é a realidade quanto a isso? Tem resultado mesmo? O que está entranhado em termos do químico ali não tem como dar uma minimizada ou pelo menos não ter tanta interferência negativa? Essa é uma ótima pergunta, Moreira, porque essa higienização, essa limpeza aí dos alimentos, ela é fundamental. Quando a gente pensa em higienização, o principal, lavar e usar água sanitária diluída na água, só que essa higienização, ela serve principalmente para a gente eliminar bactérias, fungos, vírus que estejam ali na superfície desse alimento. Quando a gente pensa em agrotóxicos, por exemplo, infelizmente não temos métodos suficientes para eliminar. Então, alguns agrotóxicos, eles ficam apenas na superfície do alimento. Então, quando a gente descasca, a gente consegue eliminar. Só que outros, eles são sistêmicos, isso significa que eles vão para a polpa dos alimentos. Então, é difícil, né? Não tem como fazer essa retirada deles. E o mercado, a gente tem observado também, tem ofertado opções para o consumo de alimentos sem agrotóxico, priorizando alimentos orgânicos e agroecológicos. Como definir o que é orgânico e agroecológico e como identificar esses alimentos? Isso é um assunto interessante porque hoje a gente tem o selo orgânico, que em grandes cidades é muito comum de você verificar, tanto em produtos industrializados quanto em produtos naturais, um símbolo escrito orgânico, né, produto orgânico, que é algo que atesta ali a origem desse produto. Acaba que aqui no interior a gente não tem isso tão presente ainda. Por isso que, em muitos casos, quando a gente tem a possibilidade de conhecer a origem daquele produto, então, por exemplo, eu compro alface em um mercadinho. Eu sei de onde aquela alface vem porque eu conheço o produtor. É uma realidade possível para alguns, mas nem para todos. Mas enquanto nós ainda não temos essa possibilidade, né, de ter todos os produtos ali atestados como orgânicos, isso é uma possibilidade. E à medida em que a gente vai conhecendo ali as origens, os produtos que chegam no mercado, isso fica mais fácil aí de reconhecer. Perfeito. E na região nós observamos que a agricultura familiar vem crescendo, né, produzindo alimentos considerados saudáveis e livres de agrotóxicos por preços acessíveis, porque antes se tinha a ideia de que se fossem agrotóxicos tinha que ser muito caro, né? E podemos entender, Olais, que é uma transformação importante que vem acontecendo? Muito. Isso é fundamental, tanto pensando na saúde de quem consome, quanto pensando no produtor também. Embora a gente não possa generalizar que todo produto oriundo da agricultura familiar, ele é totalmente livre de agrotóxicos, hoje a gente tem um incentivo muito forte à agroecologia, que é essa possibilidade de você produzir sem utilizar ali esses químicos, né? A gente tem técnicas de produção que são voltadas para essa parte mais ecológica, que pode ser associada aí à agricultura familiar para produzir esses alimentos que são mais saudáveis do ponto de vista nutritivo e também não vão ter esses impactos negativos que vêm do uso dos agrotóxicos. Diante do que nós podemos expor aqui com a sua participação, eu gostaria que você pudesse passar algumas orientações
para o consumo na hora de escolher determinados alimentos? É fundamental que nós saibamos escolher os melhores alimentos, porque a saúde começa a partir do que a gente leva para casa. Então, temos algumas formas aí de poder fazer melhores escolhas. A primeira que eu sempre gosto de orientar é, sempre que possível, escolher alimentos da safra, alimentos da estação. Por exemplo, a gente tem que, em janeiro, fevereiro, a safra de manga. Então, significa que as mangas que são produzidas nessa época do ano, elas vão ter uma quantidade menor de agrotóxicos, porque ali já é o momento normal delas se desenvolverem. Então, é necessário menos químicos para isso. Então, um ponto principal. Quando a gente vai escolher também no supermercado, outra coisa que a gente pode levar em consideração é não ficar buscando alimentos que são muito perfeitos. Perfeição na natureza é uma coisa complicada, né? Então, se a gente quer aquele tomate grande, redondo, brilhoso, a gente encontra. Mas a chance dele de ter havido uso ali de substâncias para garantir aquele produto é bem maior. Então, a gente preferia ali alimentos que talvez sejam menores, né, que tenham algum defeito. Isso é um indicativo que ali não houve o uso desses químicos. E outras coisas que a gente também pode observar é se na casca existe a presença de alguma película ali, algum pozinho branco, que alguns agrotóxicos eles são utilizados no momento da colheita para garantir maior durabilidade, e você consegue verificar a presença ali bem superficial mesmo. Então, se você verificar isso, você pode fazer o descascamento, pode lavar melhor a casca daquele alimento, e se for possível escolher algum que não tem esse resíduo, vai ser mais interessante ainda. A saúde agradece, né? Com certeza. Isso. Lais, muito obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço o convite, Moreira. Muito bem, assim hoje nós trouxemos como tema a interferência dos agrotóxicos nos alimentos, por que é melhor evitar. Nós conversamos com a nutricionista Lais Moreira. Para você, ouvinte da Manhã Açor, boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.